Neste vídeo, eu vou provar o teorema que diz que, numa circunferência, a medida do ângulo central é igual ao dobro da medida do ângulo inscrito que subtende o mesmo arco. Vou traduzir isso. Eu tenho aqui uma circunferência cujo centro é mais ou menos esse ponto aqui. Eu vou desenhar aqui um ângulo inscrito nessa circunferência, ou seja, um ângulo cujo vértice está em cima dessa circunferência. Então, vamos supor esse ângulo aqui, cuja medida é alfa. Bom, esse ângulo ele vai subtender um arco na circunferência, ou seja, ele vai projetar um arco na circunferência. Seria mais ou menos esse arco aqui em verde, né? Esse aqui é o arco subtendido pelo ângulo, subtendido por alfa, pelo ângulo alfa. E o ângulo central que subtende esse mesmo arco seria mais ou menos esse ângulo aqui. Ângulo central é aquele ângulo que tem como vértice o centro da circunferência. E vamos supor que a medida desse ângulo central é θ. Né? Observe que ele subtende esse mesmo arco. E o teorema diz basicamente que a medida do ângulo θ é igual ao dobro da medida do ângulo alfa. Então, se eu sei, por exemplo, que o ângulo alfa, que é o ângulo inscrito, mede 30 graus, eu sei imediatamente que o ângulo central, que subtende o mesmo arco, mede 60 graus. Ou se eu sei que o ângulo central mede 80 graus, eu sei que o ângulo inscrito mede a metade, mede 40 graus. Né? Porque se eu digo que θ é igual a 2 vezes alfa, isso é a mesma coisa que dizer que alfa é igual a metade de θ. Certo? São duas formas diferentes de ver o teorema. Mas, enfim, vamos agora demonstrar isso. Então, eu tenho aqui uma outra circunferência. Vou tentar selecionar ela aqui. 10-0 para o computador. Vai ser do jeito difícil, então. Pronto, consegui. Então, primeiramente, eu vou provar, na verdade, um caso especial desse teorema, que é quando um dos segmentos que determina o ângulo inscrito é, na verdade, o diâmetro da circunferência. Então, nessa circunferência aqui, o centro é mais ou menos esse ponto, e eu vou desenhar agora um ângulo inscrito. Um ângulo inscrito, um dos segmentos que determina ele é esse aqui, e o outro segmento que determina o ângulo inscrito é o diâmetro da circunferência. Vou fazer de outra cor aqui. É o diâmetro da circunferência. Certo? Passa ali pelo centro, é o diâmetro. E vamos supor que a medida desse ângulo é alfa, e esse ângulo ele subtende esse arco aqui. Né? Esse é o arco subtendido pelo ângulo alfa. E o ângulo central que subtende esse mesmo arco é mais ou menos esse ângulo aqui. Né? Ele subtende o mesmo arco e vamos supor que a medida desse ângulo é θ. Observe que a medida aqui do centro da circunferência até o vértice do ângulo é o raio da circunferência. Né? A medida do centro até qualquer ponto na circunferência sempre é o raio. Então, a medida do centro até esse ponto aqui também vai ser o raio da circunferência, né? E, imediatamente, nós percebemos, então, que esse triângulo aqui, vou marcar em laranja, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, certo? Porque ele tem dois lados com a mesma medida. Dois lados têm medida R. R é o raio da circunferência, né? E se esse triângulo é isósceles, nós sabemos que, aliás, nós não só sabemos, nós já demonstramos isso em outro vídeo, que os ângulos da base são congruentes. Então, se esse ângulo aqui tem medida alfa, esse ângulo aqui também vai ter medida alfa. E talvez você não reconheça o triângulo isósceles, porque a gente geralmente enxerga ele assim, né? Então, aqui seria o ângulo alfa, aqui seria medida R, aqui seria medida R, e esse ângulo aqui
também tem medida alfa. Né? A gente geralmente vê o triângulo isósceles dessa forma. Aqui ele está em outra orientação. Agora, outro ângulo que eu quero saber a medida é esse ângulo aqui. Qual é a medida desse ângulo? Eu vou fazer aqui em vermelho. Bom, se você olhar, o ângulo vermelho e o ângulo θ, eles fecham 180 graus, né? Porque se eu juntar os dois ângulos, eu vou obter uma linha reta. Então, se esse pedaço do ângulo mede θ, esse pedaço vermelho só pode ser 180 graus menos θ. Né? Dois ângulos que, se eu juntar eles, formam uma linha reta, são ângulos suplementares, ou seja, a soma dá 180 graus. Então, se um pedaço é θ, o outro só pode ser 180 graus menos θ. Agora, nós sabemos que a soma dos ângulos em um triângulo é 180 graus. Né? Então, se eu somar os três ângulos desse triângulo, eu tenho que obter 180 graus. Né? Estou somando os três ângulos internos, a soma tem que ser 180 graus. Esse 180 graus aqui com esse 180 graus aqui cancela, né? Eu subtraindo 180 graus dos dois lados. E eu fico, então, com 2α menos θ é igual a 0. E somando θ dos dois lados, 2α é igual a θ, ou θ é igual a 2α. Que é justamente o que nós queríamos provar, né? Agora, vamos ir para um caso um pouco mais geral. Agora consegui. Vamos ir para um caso um pouco mais geral. Eu tenho aqui uma outra circunferência. O centro dela é mais ou menos esse ponto aqui. E eu tenho um ângulo inscrito. Só que, dessa vez, um dos segmentos que forma o ângulo não é o diâmetro da circunferência. Mas o centro da circunferência está, digamos assim, dentro do ângulo. Né? O centro está ali dentro do ângulo inscrito. O ângulo inscrito, vamos supor, tem medida α. E o ângulo central, que subtende o mesmo arco, tem medida, vamos supor, θ. Certo? Então, esse segundo caso é quando o centro está dentro do ângulo inscrito. Bom, e aqui nós não temos o diâmetro, né? Nós não temos o diâmetro formando o ângulo, mas nós podemos desenhar o diâmetro aqui, né? Posso desenhar o diâmetro aqui. E o diâmetro ele vai dividir os ângulos em duas partes. Ele vai dividir o ângulo α em dois ângulos menores, o ângulo α1 e o ângulo α2. E ele vai dividir o ângulo θ nos ângulos θ1 e θ2. E agora nós já sabemos imediatamente, né, que o ângulo θ1 vai ser igual ao dobro do ângulo α1, certo? Porque é exatamente o mesmo caso que nós tínhamos aqui antes. Eu tenho agora um ângulo inscrito na circunferência, o ângulo α1, e eu tenho o ângulo central que subtende o mesmo arco. Né? E um dos segmentos que forma o ângulo é o diâmetro da circunferência. Então, é exatamente o mesmo caso que nós temos aqui. Então, eu sei que o ângulo θ1 é igual ao dobro do ângulo α1. E aqui embaixo é a mesma coisa, né? Aqui embaixo é a mesma coisa. Eu tenho o ângulo inscrito, α2, e o ângulo central, que determina o mesmo arco, o θ2, e um dos segmentos que formam o ângulo inscrito é o diâmetro. Então, é exatamente o mesmo caso que nós tínhamos aqui antes, e, portanto, o ângulo θ2 é igual ao dobro do ângulo α2. Agora, quanto que mede o ângulo θ? Bom, o ângulo θ ele é a soma do θ1 com o θ2, né? É igual ao θ1 mais o θ2. O θ1 mede 2α1 e o θ2 mede 2α2. Colocando 2 em evidência, eu fico com 2 vezes α1 mais α2. Agora, α1 mais α2, isso é igual ao ângulo α, né? Somando α1 com α2, eu vou obter o ângulo α. Então, eu fico com 2α. E, portanto, o ângulo θ é igual a 2 vezes o ângulo α. Agora, vamos provar o teorema para
o último caso, que é quando o centro está fora do ângulo inscrito. Agora eu consegui de primeira. Trazer aqui para baixo. Ok. Então, eu tenho aqui a circunferência. Vamos supor que o centro é mais ou menos esse ponto aqui. Eu vou desenhar agora um ângulo inscrito, mais ou menos esse ângulo aqui. Só que agora o centro da circunferência está fora do ângulo inscrito. E vamos supor que a medida do ângulo é alfa. O ângulo central que subtende o mesmo arco é mais ou menos esse ângulo aqui. A medida dele é θ. E agora eu vou desenhar o diâmetro dessa circunferência partindo aqui do vértice do ângulo inscrito. Então, mais ou menos esse segmento aqui é o diâmetro. E vamos supor que esse ângulo aqui tem medida α1 e esse ângulo aqui tem medida θ1. θ1. Bom, se você olhar para esse ângulo grande aqui, se você olhar para esse ângulo grande que está inscrito na circunferência e comparar com o ângulo central que subtende o mesmo arco, que seria esse ângulo aqui, nós sabemos que o ângulo central vai ser igual ao dobro do ângulo inscrito, né? Então, esse ângulo central, que é a soma do θ com o θ1, o θ com o θ1 vai ser igual ao dobro da medida do ângulo inscrito. Vai ser igual ao dobro do α mais o α1. Né? Eu estou comparando esses ângulos grandes aqui. Então, o ângulo central, θ mais θ1, é igual ao dobro do ângulo inscrito, α mais α1. Né? Veja que esse é, na verdade, o primeiro caso que nós tínhamos. Nós temos um ângulo inscrito e um dos segmentos que determina esse ângulo é o diâmetro da circunferência, né? Então, vamos desenvolver isso aqui um pouco. Bom, em primeiro lugar, você vê que o θ1, você imediatamente vê que o ângulo θ1 é igual ao dobro do ângulo α1, né? Porque o ângulo α1 é um ângulo inscrito e o θ1 é o ângulo central que subtende o mesmo arco. Né? E também é o mesmo caso que nós tínhamos aqui antes, né? Um dos segmentos que determina o ângulo é o diâmetro da circunferência. Então, o θ1 é o dobro de α1 e, portanto, eu fico com θ mais 2 vezes α1 é igual a, distribuindo 2 aqui, eu fico com 2α mais 2α1. Subtraindo 2α1 dos dois lados da equação, esse cancela, e eu fico simplesmente com θ é igual a 2 vezes α, que é o que nós queríamos demonstrar. Então, agora eu demonstrei o teorema em todos os casos possíveis, né? Quando o diâmetro é um dos segmentos que determina o ângulo, quando o centro da circunferência está dentro do ângulo e quando o ângulo, então, quando o centro da circunferência não está dentro do ângulo. São os 3 casos possíveis e nós provamos cada um deles. Então, era isso. Espero que você tenha achado útil.